Bem-vindos ao Que Nem Tu, esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Chegamos ao 4º episódio e, Karine, tem duas coisas que estão me deixando hoje muito feliz. Primeiro que a gente trocou o microfone, né? É microfone novo. Agora estamos chique. Teve um pessoal que disse assim, podcast tá bom, ajeita o áudio. Aí o pessoal veio, trocou Obrigada aí, o hein, microfone. Silvio? Por favor, sempre deem o retorno que a gente vai e ajeita mesmo. E o segundo é a nossa convidada de hoje, que a Fabi vai sofrer, porque assim, eu não sei se eu vou conseguir garantir que essa entrevista dure apenas uma hora e meia, não. Fala, eu tava pronta pra 20 minutos. Anuncia logo, anuncia. Karine Zaranza, apresente a nossa convidada. Eu não vou nem precisar falar muito não, porque só com a voz e a vaia cearense, estamos com Valéria, a pessoa por trás de Rosicléia. Por trás não, né, mulher? Pela Dentro, frente, dentro, dentro. né? Aí dentro, né? Muito obrigada também, obrigada pelo convite, estou muito feliz. E tô mais feliz ainda por ter vindo pro episódio que já tinha o microfone novo. Oh, É, né? chiquérrimo. Porque senão vai ter que fazer de novo. Né? Valéria, o pessoal te reconhece na rua de uma forma constante ou geralmente é assim? Não tá te reconhecendo e de repente escuta a tua voz e, ei, conheço essa voz. Agora não, porque eu não tô no meio da rua, né? Nós estamos dentro ainda do negócio da Covid, todo mundo tem que se resguardar. Não que deva ficar dentro de casa, mas eu tô procurando fazer algumas coisas em casa e tem me ajudado muito. Agora, quanto a reconhecer, é impressionante. É uma voz que eu já faço, que eu forço, né? Aliás, eu tenho horror à minha voz, Valéria, quando sai em algum lugar, sabe? Porque eu acho estranho demais, esganiçada de um lado, não tem nada de médio, é uma coisa mais, né? E o da Rosicléia é barra assim, então é mais puxado. Eu sei que é muito tempo forçando a voz, que eu acho que agora ficou uma Deu uma coisa misturada. Deu ficou sabe uma onde coisa começa só. Rosicléia, onde termina Valéria. Agora, se eu chegar no lugar falando baixo, acontece que a pessoa não é calma, a pessoa não chega no lugar chegando, né? Minha filha, conta isso aqui, pronto, aí já vira o pessoal, eita, Rosicléia. Não, mas ela Sabe? chegando, eu vou entregar. Aí eu fui lá na portaria, aí a Valéria chegou, aí, oi, não sei o que, aí vamos fazer aqui o crachá. Aí quando ela falou, aí o segurança, olha, a voz, ele já percebeu quem era pela voz, né? Ainda bem, né? Porque se fosse pelo corpo, não dava, não dava pra perceber, brincadeira. Valéria, vamos Oi. falar um pouquinho da tua infância. Eu vi numa entrevista que você deu que a tua infância foi um pouco solitária, né? Assim, que era muito de ficar vendo televisão, de brincar no quintal de casa. Por que essa solidão, assim? O que é que tinha por trás disso, assim? Meu Deus, é uma terapia filmada. Ainda bem que eu já tô terapiezada, tô medicada. Não, eu sou filha única. Uhum. Então, quando vinha a costureira, a menina, trazia alguém para brincar comigo, mas eu não tinha ainda uma turma, né? Isso bem pequena, infância pequena. Só aos 12 que eu fui para um prédio, né? Que lá tinha um monte de gente, um monte de família, e aquilo ali explodiu minha cabeça. Foi outra coisa. Mas não era uma solidão por querer. Era porque era uma vida normal, né? Para aquela criança. Ser cuidada, né? Brincar, né? E ver TV. Uhum. Não era uma menina introspectiva. Não, mas eu era uma menina mais bem ou melhor educada, né? Era educada. Sabia que aquela besteira que eu tava pensando eu não ia poder falar, né? E quando foi que esse filtro saiu aí de você? Esse filtro saiu quando eu mudei de colégio, porque eu estudava no colégio de freira. E aí eu me apaixonei por um rapaz que era da minha sala, né? E mudou completamente. Eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia nada fazer. E comecei a piorar muito.
E a freira virou para minha mãe e falou: tire ela no meio do ano, senão ela vai perder o ano. Então eu fui para um colégio aqui de Fortaleza, ali na Senador Pompeu, que é de uma organização imensa, né? E era 55, 60 pessoas por sala, era menino. Eu tinha que ir lá na secretaria, na tesouraria, para mostrar o meu negocinho, para botar na carteirinha. Era muita independência, era muita gente diferente, todo mundo diferente. E aí eu comecei a ver que quando eu falava, as pessoas riam, né? Principalmente no fundo de sala, aquela coisa, né? Ninguém sabia por que estavam rindo, mas quem estava do lado aqui tinha. Então, eu sempre brinquei muito com isso, né? E quando você não consegue identificar, você olha para um monte de gente, você diz, aquela é a mais bonita, aquela é a mais inteligente, aquela é a falsa, aquela. E eu não me enquadrava nem na bonita e na inteligência, né? Na falsa, mais ou menos. Eu digo, cara, uma pessoa engraçada é legal, né? E isso foi muito legal para mim, sabe? Foi a minha forma de fazer amizade, eu acho. Eu acho que... Eu não gosto da minha voz normal. Eu, Valéria, falando, para mim, é Rosicléa. Eu não sei se tem alguma diferença ainda, porque já há muitos anos, né, fazendo... eu falando normal é assim, tá certo que é esganiçado, tá certo que é gasguita. Tá bom, nós estamos entendendo. Mas assim fica muito pior. Olha aí, ó. Parece que é uma coisa, né? Então, eu acho que com o tempo vai aproximando cada vez mais as duas e não dá para dissociar mesmo. Não dá. Que bom. Não, total. E que momento, Valéria, assim, te dá um conforto estar na personagem Rosicléa, né? Assim, não é a Valéria, é a Rosicléa, assim. A todo conforto, sempre, sempre. Porque ela vira meio um alter ego, né? Tudo, entre aspas, parênteses e colchetes, né? É permitido, né? Num tom de brincadeira, por ser dito por uma pessoa que faz humor. Eu acho que estar num personagem é mais... deixa o coraçãozinho mais quentinho. É na infância ou na adolescência que tu percebe que tem uma veia para humor, Valéria? Olha, acho que eu não tenho só uma veia, não. Acho que eu sou toda fornida mesmo na brincadeira, fala uma coisa e diz outra coisa, né? Eu acho que foi a minha forma, a Valéria, a forma daquela menininha de ter um lugar no mundo, né? Eu acho que a comédia... Acho não, com certeza a comédia me salvou. Na comédia, eu coloco o meu corpo, a minha alma, né? Ali a minha vocação, eu me sinto integral fazendo comédia. E... voltando aí, aonde foi que eu descobri isso, eu não sei. Eu sei que uma criança, filha única, lá no Rádio América, na frente do canal. Então, eu ficava muito sozinha, era difícil arranjar alguém para brincar e tudo isso aqui. Então, vai pro colégio e tal. Quando eu saio do colégio de freira, que eu vou para um colégio que tem mais de 50 pessoas numa sala, que é todo mundo novo, né? E que eu digo uma brincadeira aqui, e todo mundo ri, e o professor não sabe o que é. Eu acho que ali eu tava sendo, né, alguém ali. Não é a meninazinha mais inteligente, não é a meninazinha mais bonita, não é a meninazinha... mas é a engraçada, né? E como é que você descobre que essa vocação ali de ser engraçada poderia também viver a tua fonte de dinheiro, né? Você usar esse teu jeito engraçado, esse teu humor para também ser um jeito de viver profissionalmente? Na verdade, isso era o que menos me importava, porque assim, eu não tenho uma história de vida de sofrimento,
de interior, de passar fome, de muita coisa que a gente sabe que muita gente tem, né? Que está no meio. Então, eu sou muito abençoada, né? Por não ter que ter esse tipo de preocupação. Mas, ao mesmo tempo, era uma coisa estranha, porque era a filha única que o pai queria que fosse advogada, que fizesse concurso para a Secretaria da Fazenda, como ele, para ter a estabilidade. A minha mãe, dona de casa, me achava muito... Como é a palavra? Tão jeitosa. Ai, ela é muito jeitosa. Faz aqui esse negócio de embrulhar presente, de fazer coisas, pintar, gostava muito. E eu tentei comunicação social, né? Aos 17, isso eu tô falando aos 17, quando realmente eu comecei a fazer show, né? Fez bem ao desistir, tá? Não, e se eu te disser que eu ia ser professora? Eu não cheguei a entrar pro vestibular, eu não consegui passar, né? Quando chegou matemática e física, eu fui cortada. Comunicação social. E aí eu não sei mais o que fazer, então eu já estou aqui, vou ser professora, né? E aí fiz o pedagógico, né? E aí passei 3 meses num estágio no colégio, numa creche. Peguei piolho e fui embora com ódio. Achava que eu nunca fosse ter filho. Deu trauma. Então foi a Rocicler que te salvou da pedagogia. Foi. Não, eu acho que, na verdade, essa coisa de sempre passar uma coisa além do riso, sempre teve na minha cabeça, porque o rir por rir, a piada de salão, a piada anos 80, aquele humor, né, era raso. Então, eu criei toda uma história para personagem, nomes, situações, porque isso... Nós estamos falando de 34 anos, né? De personagem, né? Uhum. Ela é o meu Didi, né? Uhum. Se é que se pode comparar. Então, eu acho que... não sei nem qual é a pergunta mais. Eu tô com sede. Não, o quanto você... percebeu que podia ser um trabalho. Ah, sim. Cara, porque eu tava fazendo pela brincadeira. Eu já fiz show em cima de mesa no carnaval. Troca de churrasquinho de gato. Meu Deus, eu tô falando isso. Não pode, gente. Tem que ser uma pessoa chique, calma. Pode sim. Menino, pois eu fiz já show lá no Morro Branco. Eu me lembro uma vez, eu aqui fiz um show, cantei, dancei isso aqui, trocando por bebida. Uma vez o meu pai chegou, me viu, né? Viu que eu estava me arrumando para sair. E aí disse assim, quanto é que estão te pagando? Eu pago o dobro para você ficar. Para não se apresentar. Para não se apresentar, né? Aí eu falei, então me dê 2 engradados de cerveja e 2 maços de cigarro. E peitei e fui. Coitado do meu paizinho. Um beijo, pai, te amo, obrigada. Era muito medo, né? Ele conta uma história também que foi falar com um amigo, né? Meio chateado, não sei o que. O amigo, o que é que tu tem, Wagner? Não sei o que, isso aqui. Não, minha filha. Sai de noite. E, Valéria, a gente tá falando de, assim... Não, eu tava contando, a gente tá falando do período, até para assim, as pessoas entenderem. Ah, sim, a gente sim. tá falando de um período que é fim de década de 80, né? Isso. Recém-saída de uma ditadura. Isso. Uma sociedade muito... muito fechada, quadrada, né? muito fechada, né? Então, romper com isso também era perigoso, né? Tanto que ele sempre me falou. Não fale mal. Não se posicione. Não. Mas tem coisas que a gente tem a obrigação de, né? Quando cai lá dentro de todas as suas certezas, de tudo que te atinge, que atinge o outro, né? Tem que ser falado. Mas, ok. E pra eles sim, também? Aí pra eles também sim. foi difícil, assim, quando você chegou e falou... Não era isso que eu tava contando, ele cortou. Eu tava falando, eu queria saber qual era o ano. Bicho, eu sou de 70. Eu fiz curso na Sigma.
para aprender a mexer no computador. Assim que eu aprendi o DOS, botar aqueles códigos tudinho, aí entrou o Windows. Eu sou antes do Windows. Eu sou mulher pré-histórica. Não, aí ele falou que o amigo dele perguntou, né, por que ele estava tão chateado e tal. Ele disse, minha filha sai de noite, toda maquiada, você quer passar a noite fora, de estar trabalhando, volta com dinheiro. O amigo pensando que eu era rapariga já, né, pela descrição. Aí quando ele disse, ela tá de Rosclé, que ela tá fazendo. Rapaz, eu fui no show dela, maravilhosa e tal. Então isso é muito bom também. Muita gente que ajudou, né? Que viu um talento e deu oportunidade e tudo. E a própria Fortaleza dos anos 80, final dos anos 80, que era muita casa, né? Porque o humorista aqui em Fortaleza, ele funcionava nessa época como se fosse um música ao vivo de um bar. Sim. O bar tinha que ter música, né? E tinha que ter um humorista também. E isso ajudou muito, né? Como atrapalhou muito também, porque aí vira o tal do meio de vida. Não é o vocacionado, não é alguém que está preocupado com a arte, com a qualidade do que está mostrando, do que você está ecoando por aí, né? A forma que você fala e tudo. E isso eu fui aprendendo aos trancos e barrancos, baseada, eu acho que na minha noção mesmo, o que eu me sentiria feliz em ouvir, né? E devo ter magoado muita gente, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então foi muito orgânico, né? Foi acontecendo e virou a profissão. Mas antes de virar a profissão... Completamente orgânico. Mas antes de virar a profissão foi uma grande brincadeira, né? Assim, que era você e a sua prima... Isso. Ligando pra fazer trote. Isso. Conta aí como foi essa história, né? Na verdade, a minha avó, Maria, um beijo, minha avó maravilhosa, a avó materna, né? Sempre final de ano, sempre todas as festas eram na casa da vovó e os primos, nós todos ficávamos na cozinha e tudo, principalmente eu e a Carla, né? A Meirinha, já tá se referindo a Carla Karenina, a Meirinha, minha prima. E a gente ficava lá na cozinha, porque era o que tinha interessante, era as nossas conversas e comida, né? Muito bom, né? E aí a gente ficava junto com as meninas, vinha sempre gente do interior, né? Algumas famílias ali, Uruburetama, Mirim, todo mundo que vinha do Camucim, da família mesmo. E trazia alguém vinha para Fortaleza, então a gente ficava catando os trejeitos, né? A forma e criando e viajando nisso. Nessa mesma época, em Fortaleza, tinha o pré-WhatsApp, que era o Disque Amizade no 145. Né? Você ligava uma linha fixa do teu telefone de casa, você ligava 145 e era como se tivesse uma teia, né, ali. Era um grupo do UOL nos anos 80, né? Cruzavam as linhas. Né? As linhas se cruzavam e aquelas pessoas iam falando e tal, que quem quisesse uma outra conversa ia particular. Gente, eu ligava de Rosclé, eu inventava história, eu marquei um encontro com um rapaz na pracinha do Vila União, ele com a rosa na mão, sabe? Eu fui lá olhar de longe. Ai, gente, quando eu vi... Porque era assim, as pessoas acreditavam, né? Que existia aquela pessoa. Então, para mim, era o máximo uma personagem que as pessoas acreditam e gostam, né? Tinha um programa na AM, madrugada, meia-noite às 2 da manhã. Então, eu sempre fui notívaga. Então, madrugada, eu digo, eu vou ligar para lá. Porque ligava... Então, todo mundo que trabalhava à noite, né? Era porteiro, era motorista, cobrador, era... gente de hospital, gente de empresa 24 horas, ligava para pedir música, para oferecer, para... Isso se fazia muito nos anos 80. Atenção, geração Z.
porque o que a gente queria era gravar a música que a gente gostava, que a gente não tinha Spotify, não tinha nada, então a gente tinha que ver quando é que a música ia tocar, e ficava com ódio quando o locutor falava em cima da música, né? Eu vinha aquela vinheta, rádio, verdinha, né? Então eu acho que era muito bom por isso, porque eu gravava as participações, eu ligava, e o locutor, muito engraçado, respondia, puxava assunto. Ele também queria passar o tempo dele. E quando eu via que depois que eu desligava, um monte de gente ligava, mandava um beijo para essa mulher engraçada, pra essa... sabe? Eu disse, gente, as pessoas estão ouvindo a voz e estão gostando. E aí eu levava pro colégio no outro dia para Mangá, eu e minhas amigas, a gente tirando o olho aí, o beijo, tá acreditou, isso aqui. Sabe, isso foi maravilhoso, né, para mim. Essa é uma oportunidade, é de uma brincadeira que você descobre. E ela já era Rosicléa na época. Nessa época. Já Ela tinha quem? esse nome. A personagem. Sim, Rosicléa Eleutéria Cosme. E aí a Carla também criou a Merinha inspirada em uma outra pessoa que trabalhava na casa da tua avó também, né? Não sei, não. 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 Essa menina que foi, que é a Se inspirou, né? que eu me inspirei, o nome dela era Rosicléa, né? Ela era muito engraçada, faltavam uns dentes, assim, ela ria, balançava assim. Mas eu não sei, eu acho que é um nome que ela inventou, né? A Merinha foi um nome que ela inventou. Não sei Mas se... vocês juntas surgiram Demorou um juntas. ano, sim. Surgiram essas personagens e vocês começaram a fazer show juntas, não era? Nós fomos. Já tinha as personagens, né? Aí a irmã da Carla, que é minha prima, a Kátia, que era do Partido Verde e tal, era a eleição do Mário Mamed. Era candidato do Mário Mamed. O PV avisou que ia ter uma apresentação lá na Praia de Iracema, o reduto dos boêmios e dos intelectuais e das pessoas interessantes da época, né? E que a gente fosse. E aí foi muito engraçado porque foi um domingo, foi dia 14 de agosto de 88, foi um domingo, era tipo final de tarde, 4, 5 horas, e era assim, uma maquiando a outra assim, dizendo, ai, tu tá horrível, ai, tu tá péssima, porque tu não viu tu, entendeu? Então a gente montou uma coisa qualquer e foi maravilhoso lá, quando a gente chegou em cima de um tablado, entre o Estoril, ali na Tabajaras, quase na frente do Estoril, um tablado montado. Aí teve teatro com... Ai, esqueci o nome do homem. Ai, caralho. Peraí. Vai ter que cortar esse negócio aí. Vai ter que cortar. Eu disse caralho pra poder cortar mesmo. Peraí. Eu tenho que dizer o nome dele. Tenho que dizer. Meu nome, gente. Meu Deus, como é que dá um branco desse? Que era muito famoso na época, que tinha um grupo de teatro local. Ele era tipo, sabe? E os atores fazendo lá as esquetes e tudo. E quando tava lá a gente, todo mundo parou para ver, todo mundo ria, todo mundo... E ninguém sabia de onde era que tinha vindo, porque ninguém sabia, né? E ali depois, eu me lembro que depois dessa apresentação, a Carla foi encontrar o namorado, eu acho, e tal, e eu fiquei de Rosicléa, rodando. Entrei no Estoril, tinha umas mesas e tudo, e aí eu continuei montada de personagem, rodando e distribuindo uns cartões. Eu fiz um cartão. Muito chique, hein? A Rosicléa. Sim, divirta-se com a dupla escracho e os telefones e dando para as pessoas. E aí o Pedro Carlos Álvares, que era da Fundação Demócrito Rocha, viu a apresentação e disse, olha, na segunda ou na terça, vá lá e tal. Acho que foi isso, foi tipo isso. Passe lá, que eu vou te dar uma carta de recomendação. Aí deu uma carta de recomendação pro Pirata, deu pro Califa,
pro Pirata, o Júlio Pirata, Júlio Trindade, né, do Pirata, pro Califa, da Disque Pizza. Ele deu umas 3 cartas de recomendação, dizendo que era um espetáculo maravilhoso. E aí eu digo, e agora vamos montar o espetáculo, né? Porque é maravilhoso, né? E o Júlio, maravilhoso, ali sim, visionário, inventou o Festival Brega do Pirata. Porque nessa época, final dos anos 80 em Fortaleza, o movimento do domingo à noite era a volta da Jurema. O que era a volta da Jurema? Era na beira-mar, na orla, em determinado ponto, né, ali do Granville. Granville é o nome do edifício em cima. Agora não é mais Granville, era um morro, né? Agora é o negócio japonês. Como é o nome? O Jardim Japonês. Jardim Japonês. Exatamente, naquele ponto para frente, até a barraca G2 voltando. Era a volta da Jurema. Era a gente para lá e para cá, para paquerar, para olhar o povo. E sempre passava alguém num carro bem fudido assim. Eu posso falar fudido? Já falei. Pode. Bem fudido. Aí parava assim na esquina, abria assim o porta-mala e botava um Valdir Soriano, botava ai, o nome. Botava um Bartô Galeno. No toca-fita do meu carro. Cara, aquilo ali era tão maravilhoso, era tão anárquico, sabe? Aquilo ali era tão... Porque era acabar com a sociedade fresca, né? De Fortaleza. Muito engraçado. Aí o Júlio inventou o Festival Brega do Pirata. Faça sua inscrição e venha cantar. E aí nós fomos cantar O Trocador Me Deu, que era uma paródia em cima da música que estava muito forte na época, porque era a novela das 8, que era Rosana, que era... Aliás, era uma paródia da paródia, porque a música da Rosana já era uma paródia de Let's Stay Together, né? A face da moeda, não sei se... Como não. a deusa. Não, é a outra dela. Ai, a outra... É. Alan A sabe. face Não, da sei, moeda, sei. sabe não? Ah, o Alan é o cara Era assim, ó. dos karaokê, tem que saber. Então, eu vou dizer como era a música. Era que a gente ficou perturbado porque pegamos conjuntivite, pedimos para a patroa para levar pro médico e tal. Ele queria dilatar o meu pipio. Eu digo, não, o Zé Ribamar não vai gostar que dilate o meu pipio. E não sei o quê. Ele botou um corelho nos olhos e a gente não tinha que voltar de ônibus. E pegamos um ônibus, o Expresso Rápido Catreús, era Parque João Chií, que é João 23. E a gente começava. Entramos no ônibus, o trocador deu o troco todo de moeda, o motorista deu um freio, caíram as moedas no chão e a música é isso. Trocador me deu, baby, os trocos de moeda. Não acredito que eu tô cantando de Valéria. Depois levemos a queda, no meio do expresso. Quer que eu diga pra ele? Só que eu não quero esse troco aqui. Agora eu reconheci ela. Acende a luz pra ver se eu enxergo. Oh, baby. Eu e a Merinha cega, catando esta moeda. Égua. E os pessoal rindo só de mal. É uma versão de Let's Stay Together, entendi agora. Agora, depois que cantar a música todinha, vai cortar. Eu não tava reconhecendo qual era a É música. porque eu canto mal. Não. Mas eu queria cantar muito. Eu acho maravilhoso eu cantando. Eu adoro cantar. É outra coisa que eu adoro. Queria aprender. E sempre tem essa ligação da música no seu trabalho, né? Sempre, sempre. Sempre uma paródia, uma música. Uma paródia e um texto e tudo. Logo depois dessa época. Vocês querem saber a minha vida todinha, é né? Quase isso, mas eu queria primeiro saber a sensação de subir ao palco pela primeira vez. Qual é a sensação, se ali tu percebe que sim, é isso que eu quero fazer pelo resto da vida inteira. E comprou também, né, Valéria? Assim, comprou isso pra uma sociedade, pra tua família, que talvez não tenha sido Mas difícil. eu comprei... Eu faço essa escolha, né? Mas aí eu vi que tava dando certo, cara.
sabe? Não era nada forçado, não era uma busca por um lugar, não era um sonho para que crescesse, não. Era um acontecimento, né? Uma descoberta legal. Era legal, né? E como tudo na minha vida, eu nunca fui essa pessoa de dizer, eu queria tanto não sei o quê, que não sei. Não, todas os, as, os degraus que eu fui, né, galgando, foi a vida, foi Deus, foi as pessoas que viram e que quiseram acreditar e que quiseram apostar e as outras pessoas quiseram, né? Eu toquei de alguma forma, eu vou começar a chorar. Mas pode chorar. Aqui é liberado. Mas tem que ter orgulho, né, Valéria, assim, da tua Não, história. mas é porque eu acho que eu não sei falar o tanto que isso me toca. Meu Deus, eu tô chorando. Gente, não posso. Pode. É de emoção. É porque talvez aquela menina solitária lá do João 23, né? Não tivesse nem ideia de onde Até você onde ia chegaria. E aí acho que pode entrar O João até 23 era só o ônibus, era só uma invenção. era? É do Porque canal, do canal. É do Ah, é do canal, Jardim é América. American Garden, filha. American Garden. American Garden. E assim, se tu olhando essa tua história, né, assim, o que é que tu consideras, tipo assim, quando eu cheguei nesse lugar, quando eu fiz isso, eu falei, meu Deus, tá grande, assim, tá... Em que momento o sucesso fica claro pra ti? Eu não sei, eu acho que sucesso é uma palavra tão volátil, sabe? Porque em alguns momentos da minha vida, onde todo mundo achava que eu estava maravilhosa, era a pior época, entendeu? Tipo, teve uma época que eu fui pro Rio para fazer o Faustão, 3 domingos seguidos e tal, e ah, a gente fez lá o Teatro Vanucci e não foi assim muito legal, sabe? Aí eu vi que como era difícil você fazer bancar fora daqui de onde era o meu lugarzinho, né? Meu cantinho, né? O Nordeste, que sempre foi muito o Nordeste, né? Mas o que não deu certo era o público? Era uma recepção do público que tu não esperava? Não, eu acho que ali é porque não, era muito ruim mesmo, não tava dando certo nada mesmo. Tipo, o meu público tava aqui, os meus contratos estavam aqui, minhas contas estavam chegando, estavam lá, o show lá não tava dando certo, todo mundo me vendo no Faustão achando que tava tudo ótimo. Minha filha na minha mãe, nos meus pais, minha casa, meus móveis lá no sítio. Um negócio, né? E aí um amigo, que era meu amigo, que trabalhava comigo, aí me botou na justiça, queria dinheiro de uma casa que nem eu tinha ainda. Tá entendendo? Então, assim, o sucesso eu acho que o sucesso é quando você faz o que você gosta de fazer. Mesmo. Sem querer ser, sabe? Sem querer dourar a pílula. Mas não é mesmo. Porque não adianta você. Às vezes a pessoa tá tão. Você vê em todos os lugares, mas a pessoa tá tão desnorteada que ela não tá fazendo com tesão nada, sabe? E só vai a pressão, né, também. E aí? Né? De que adianta, né? Mas Às vezes sai mais caro, sabe? nessa época, tu chegou a se mudar pra ficar morando lá? Eu passei uns meses lá, né? Porque tinha que fazer o teatro. Uhum. Acho que, não sei nem se foi 1 mês, 2 meses. Acho que eu não aguentei, não. Aí chegava os telefonemas, quando o pessoal... queremos show, isso aqui, Belém. Eu digo, que massa, isso aqui. Aí, eu tava no Rio, e passagem... hoje é difícil. Naquela época, então...
É. Mas dentre esses problemas, sempre que alguém tá no auge, né, e aparece muito no Faustão, Jô Soares, Hebe, eu imagino que uma galera aparece te oferecendo também, querendo colar junto. Em algum momento esse tipo de coisa aconteceu e acabou virando uma cilada, assim? Toda a vida? Obrigada. Não só na época da fama, né? Ai, filho. Eu acho que a gente tem que, acho que todo mundo tinha que priorizar a sua vocação mesmo. Acho que quando alguém prioriza a sua vocação, tudo dá certo. Agora, quando você vê gente desesperada para dar certo, que você vê que não é orgânico, que não são outros interesses, não adianta. Não adianta. Não dá certo. Não dá certo. Porque não vai. Não tem verdade. Se não tem verdade, não dá certo. E essa dificuldade que você teve nessa época aí fora do Ceará, também era um pouco de xenofobia em relação a nordestinos também, que você acha que enfrentou por lá, porque você, além de ser cearense e nordestina, tu representava um personagem que é a, é a cara do Nordeste, né? É a cara do cearense. O quanto isso também acabou te fazendo sofrer um pouco de preconceito, se é que houve. E gorda. E mulher, né? E mulher. E desbocada. E desbocada. Eu não sei. Eu não saberia ser de outra forma. Né? Eu não sei nem te dizer. Eu acho que eu fechei o olho para muita coisa para não me magoar tanto. Mas ainda assim magoa, sabe? E o pior, eu acho que é muito velado, sabe? Muitas das coisas são veladas e mas eu acho que é aí que tá. Quando acontece isso, só fica mesmo quem é vocacionado, porque quando você tá para tudo tem problema. Todo mundo tem problema em toda a área. Então, pô, você vai ter problema em qualquer situação. Então, que você faça pelo menos o que você gosta de fazer, né? A gente tem que lidar bem com as frustrações. Eu não sei ainda não. Tô na terapia. Mas esse preconceito também foi um dos motivos pra tu não querer ficar mais por lá e querer voltar pro teu cantinho? Também influenciou? Não, na verdade, eu não tinha me mudado para lá. Eu fui para fazer uma série de shows, né? Não é que eu tivesse optado. A minha opção sempre. Nunca cogitei, né? Também nunca veio um convite. Quando veio, foi agora, da Band, pra gente fazer Nós na Firma, né? Na Band, nos sábados, depois do 8h30, mais ou menos. 8h30, 9 horas. Aí dizer depois do horário eleitoral, não tem mais horário eleitoral. Porque é um privilégio você chegar a trabalhar com Moacir Franco, com Marcelo Médici, maravilhoso. Gorete Milagres, né? A Arícia Silva, que é ex-paniquete, né? A Ana Paula Minerato. E os meninos do Café com Bobagem, que por si só já são muitos e um show à parte. E um projeto tão legal. Eu acho que é importante, sabe, a gente ver com quem faz, né? Ter boas pessoas do lado, é muito legal. E essa história de companhia tem também esse momento em que surge Rescléia, Meirinha, aí teve Virgínia Del Fuego, né? Aí é o seguinte, nessa época que a gente estava fazendo, eles estavam fazendo, Paulo de Ônibus e Ciro Santos estavam fazendo, no Tronco do Saputi. Sim. Foi o primeiro show deles, que era... virou até nome de banda de forró depois. Era Caviar com Rapadura, o nome do show. E nós fomos até vê-los, né? Mas
junto dessas duas duplas, cada uma no seu, né? Parece que as ideias todas estão por aqui, né? Sim. Então, junto da gente, aí já tinha um Falcão que não entrou como concorrente lá no festival, né? Sim. Ele já era o concurso, já veio com o peru, já tinha o disco, a bolachona. Então existia uma atmosfera que podia criar, né? Isso. Com o tempo, já desde esse tempo já tinha gente querendo fazer associação já. Então é muito. Hoje o humor me preocupa, o humor cearense, sabe? Já me preocupa há muito tempo. Mas se preocupa por quê, assim? Porque eu acho que o humor cearense tem muita gente que vê como meio de vida, né? Eu, na minha cabeça, se cada um fizer o que sabe fazer e o que gosta de fazer, tá tudo resolvido. O problema é que, às vezes, atrapalha, porque interfere, porque né, desvirtua e tudo. E eu acho que a minha contribuição, eu acho que eu dei bem, fiz bem, e principalmente com a abertura do Autoral Bar, né? Que é um bar para ver o resgate do cearense indo para shows de humor, né? Para noite no lugar legal, climatizado, com a comida boa, com a bebida, com um povo e um show bom. Então, eu acho que o caminho é esse. Não adianta se ancorar no turístico que virou e enganar as pessoas com algumas pessoas sem qualidade. Eu acho que o stand-up, a forma com que o pessoal de São Paulo faz e trabalha essa coisa entre eles mesmos e tudo, é uma grande escola, seria, né? Uma grande escola. A coisa do não pegar o texto do outro, não imitar. Para mim, parece até prepotência falar, mas é assim, na boa mesmo, né? Quantas Rosicléas você vê abrindo o seu Instagram, porque é o culto à personalidade tudo, e todo mundo hoje se acha e pode realmente mostrar uma coisa legal e virar. É a mesma coisa da internet, né? Virou meio de vida. Então tem muita gente que acha que pode fazer tudo e dizer tudo e dar suas dicas e, né? Sem o estofo mesmo. E chega a ser irresponsável, né? Às vezes uma pessoa dá não é nem nutricionista e dá uma dica e tá lá e um monte de gente vê e faz e tudo. E a gente não tem esse olhar, né? Esse teu entendimento sobre o humor e o cuidado que você acha que os humoristas devem ter, fez você também levar para como você compõe hoje a Rosicléia? Porque é curioso, né? Uma das primeiras vezes que eu tive vontade de te entrevistar foi quando tu participou do Budejo Podcast. Ótimo podcast, por sinal. Maravilhoso. O pessoal do Cariri. E na época era uma entrevista para um episódio sobre o Cabras da Peste, né? E eu lembro que na época me chamou muita atenção um momento em que tu falou que a Rosicléia, toda a bagagem que tu aprendeu sobre gordofobia, feminismo, fez tu moldar a Rosicléia durante esse período. Conta pra gente o que tu mudou, o que tu alterou, e se tu acha que mais humoristas precisavam também rever esse tipo de conceito. Eu não gosto de cagar regra, né? Acho que todo mundo tem o seu nicho, né? Cada um tem o seu nicho, cada um tem o seu estudo do que é que vai fazer, como vai usar não só as redes, mas esse poder de estar com a plateia e falar com essa plateia, né? Eu sei que nós temos várias pessoas que fazem,
que fazem algumas. Ai, meu Deus, é tão difícil você não falar nome. Eu não posso falar o nome para não levar processo. Ah, eu faço stand-up. Não é. O stand-up não é você. Só porque não tá montado de personagem faz stand-up. Não é. O stand-up tem regras. Nem eu sei as regras direito do stand-up. Eu conheço algumas, né? O callback, você fala, depois fala lá na frente, aí produz o riso. Então é muito mais. A estrutura é outra. Não tem como dizer que eu tô fazendo stand-up, né? A não ser que eu seja open, né? Porque o open é o que sobe, que todo mundo tá sabendo que tá começando aquela pessoa. Aí eu sou open, eu chego lá, faço meus 5 minutos ou 3 minutos e vou adequando. Os outros amigos vão ajudando e tudo. É um outro esquema, né? Aqui sempre foi assim, quem vai entrar por último vai se lascar, porque o primeiro conta, ou o segundo conta, ou o terceiro conta. Eu sempre, eu produzi uma casa lá na Praia de Iracema por 17 anos e eu sempre me preocupei em criar um camarim, fazer uma agenda, colocar pessoas, conversar antes, para que todo mundo ficasse muito à vontade. E era um lugar que não existia isso. As pessoas ficavam, a gente ficava tranquilo, porque sabia que aquele não ia fazer a sua piada, porque era outra coisa e tal. Então, eu também acho que faltam mais produtores, faltam mais profissionais. Se a gente não tem nem noção das coisas que a gente precisa, a gente vai descobrindo e a gente mesmo tem que fazer, né? É muito complicado isso. Mas eu tava falando outra coisa e misturei com isso aí. Não, era pra saber como você mudou a Rocicleia durante esse período, depois de toda a bagagem que tu aprendeu em relação à gordofobia, feminismo. Se é que mudou, né? Não, eu até, inclusive, eu fiz uma paródia, né? Do Tony Zenai e tá lá no meu @Rocicleia, vê lá. Já faz algum tempo, foi quando essa música estourou. Sabe qual é a música? Não. Estão Cantei. dizendo que É eu ótimo, engordei demais. ótimo. Então, eu acho que esse foi um tiro, o primeiro tiro da necessidade de falar sobre isso, né? E é difícil, assim, porque, por exemplo, hoje a gente identifica muito mais, hoje a gente tem como conversar, como dialogar. Não, amigo, eu não posso falar isso aqui não, amigo. Aqui, ó, né? E sempre que foi identificado uma coisa dessa natureza, eu falei, alguns outros amigos falaram, né? Isso eu tô falando lá do Nós na Firma, né? No cinema você não vê isso, a não ser que faça parte do contexto, né? Eu acho que falta o bom senso mesmo, né? Porque, por exemplo, na minha cabeça, eu, Valéria, falar sobre pandemia em cima do palco nessa época é um assunto que você não tem que falar, você não tem que mexer. Quer dizer, eu penso, né? Eu não vou poder falar que os outros não podem falar, né? Mas não é legal. Não precisa. Não é ser... Não é ser contraventor das regras, burlar. Não é... eu vou falar porque eu falo mesmo. Não é preciso. Não é necessário. A sociedade hoje espera algo diferente. E quem continuar fazendo, eu acho que vai ter que se tocar que não é para fazer mais, né? Mas eu não posso falar, sabe? Para essa pessoa. Às vezes é um amigo seu, você não pode falar. Como é que você vai falar? Atenção, meus amigos. Presta atenção, às vezes eu não posso falar, né? Como é que você vai falar? Você vai desestruturar a pessoa depois que a pessoa vai entrar depois ali como? Mas eu não falo, sabe? Eu acho que é por isso
pra tu ver, é uma coisa que eu acabei de pensar aqui sobre essa história de ser mulher ou ser homem. Todo mundo achava que eu era um homem fazendo a Rosicléa nessa época. Muita gente ainda pergunta, é uma mulher? Ah, não é um homem? Porque na época era muito homem vestido de mulher. Eu sempre fui a única mulher que estava ali, né? Depois passei a comandar uma galera, produzindo uma agenda, mexendo e tudo. Talvez se eles soubessem que era mulher desde o princípio, muita coisa não tivesse nem funcionado, né? E é engraçado isso, porque a gente não pode negar que a cultura... Tá bom, vamos ser racionais. Tem muita gente com muito mimimi, mas tem muito mais gente sem noção. No meio do começo... Vou dar só um exemplo. No começo da pandemia, ligou um pessoal para mim, de uma empresa, para eu fazer promoção lá, negócio de coisa de funerária. Meu Deus do céu. Eu digo, é brincadeira isso. Isso é pegadinha. Uma vez eu tava passando ali na frente Aí do... tu não aceitou, mas pode ser que alguém tenha aceitado. né? Exato. Não, com certeza. Né, com certeza. Eu tava passando ali na frente do shopping. Eu ia uma tarde, no meio da semana. Vou no shopping. Vou desapilar, vou andar pelo shopping. Aí, o telefone toca, um cara me chamando, dizendo que era de um negócio ali para fazer um comercial, que era para vender um negócio lá de 30 dias. É assim, você começa, você faz um vídeo tentando vestir uma calça jeans sem fechar. Meu Deus. E aí, no final dos 30 dias, você fecha a calça de jeans. E eu ouvindo aquelas coisas, eu pensando aqui na minha cabeça, meu Deus, a pessoa quer só ir ali, comer uma coxinha doce. A pessoa quer viver, quer fazer o que ela quer fazer. E aí uma pessoa vem com uma história dessa. E aí e o melhor que no final, qual é o cachê? É fazer o negócio de 30 dias. Já ligaram pra mim oferecendo negócio de gastro... Como é? Pra diminuir as coisas. Lipo? Não. Bariátrica. Bariátrica. Não era nem bariátrica. Era uma mulher de um médico que ele fazia um negócio diferente da bariátrica. Era outro órgão que ele cortava ali. Deve ter cortado o cérebro dela. Como é que você liga para uma pessoa para oferecer um negócio desse? Ah, vamos ver aqui qual é a gorda que nós vamos perturbar hoje. Então, assim, as pessoas não têm noção, não têm respeito, não têm... Achei até legal, um dia a Fabiana Carla foi no programa, acho que foi na Fátima, e aí tava ela e mais um, e aí ela perguntou, quais eram os apelidos que davam para esse cara? Aí ele começou, rolha de poço, isso aqui. A mulherada da plateia começou a rir. Eles estavam falando sobre isso. Aí a Fabiana virou e disse, não é para rir não, viu? Então eu achei, sabe? Sim. É muito importante isso, né? Então, assim, brincar com doença, com corpo. Ninguém fala de corpo de ninguém, ninguém tem que falar de como você está, né? Presume-se, né? Que você está bem, está mais magra, aí para eu ficar feliz, não é? Mas você acha que o público reage bem a essas mudanças da Rosicléa? Se é que ele percebe essas mudanças e esse cuidado que você tem? Não, pois é, isso é um processo, né? Eu acho que quando eu voltar a fazer, eu te digo, né? Por enquanto, eu finalizei o contrato, né? Nessa casa, em Fortaleza, abri o meu comedy, o Autoral Comedy Bar, @Autoral Bar, e teve a pandemia, então eu fui pro cinema,
graças a Deus, pai Halder Gomes, pai Edmilson Filho, Glass. E foi maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de fazer uma coisa diferente, né? É uma sorte danada, sabe? Ter alguém que tenha uma visão sobre você diferente do que você... E cabe aquele personagem em você. Sim. E você vai fazer aquilo. Eu nunca pensei que eu fosse fazer. Pensei que não fossem mais me chamar, sabe? Pra fazer, né? Mas por que você pensou que não fosse te Porque chamar? as pessoas veem que lhe botam numa caixinha e é isso, né? Às vezes não tem o perfil, às vezes não tem. E às vezes simplesmente alguém não lembra, né? Isso acontece com todo mundo. Sim. Mas o que eu te digo foi uma nova forma de sobreviver, né? De me entender de alguma perspectiva. E Porque... tu tá gostando. Ai, tô amando, adorando. Cheio de filme. Fala aí, teus Dona da filmes. Netflix. A dona da Netflix. No top 10. Eu não vou nem dizer nada. Vem coisa muito melhor. Oh. Vocês vão ver. Eita! Ó, Você tá no Cangaceiro do Futuro, né? Tô. Ah, legal. tô. Cangaceiro do Futuro, vocês vão amar. Vocês vão amar. E tá bem pertinho. Dia 25, Cangaceiro do Futuro, na Netflix. A série maravilhosa com Edmilson Filho. Com um monte de gente. Eu vou esquecer os nomes agora, ó. Tu me pegou. Vai vendo aí o elenco que tu tá com o celular e eu não tô. Dudu Azevedo, Chandelle Braz. Quem mais, meu Deus? Fábio Lago, Evandro Macarrão, Carri Costa, Edgley, Lima. Ai, meu Deus. Roberta Vermont, Solange Teixeira. Ai. Max Peterson. Quem mais? Gente, gente da vou me terra, lascar, né? vou me lascar agora. Todos meus amigos amados, nós ficamos. Foi bem no comecinho da pandemia, nós ficamos. Aliás, esse não. Esse foi o Bem-vinda, que foi o primeiro na pandemia. Né? Não tinha nem vacina nem nada. E a gente ficou lá, criou uma bolha e foi maravilhoso. Essa experiência fantástica. Que é o Bem-vinda Quixeramobim, que veio pro cinema em Fortaleza e no Pernambuco. Mas não tá ainda para ver. Quem não viu, não viu. Quem correr no cinema vai ver. Bem-vinda Quixeramobim. Aí já tinha o Cabas da Peste. E agora um Natal cheio de graça, que é com a galera do Rio de Janeiro, foi gravado lá, é outra galera, né? É Com a Vera GK, Fischer, com a GK, com... Ai, o nome, meu Deus, o nome. Eu dizendo que eu tenho uma memória ótima. Olha aí, minha cara. Pronto. É isso. São esse filme, um Natal Cheio de Graça, com a GK, com a Vera Fischer, com a Flávia Reis, com... Gente, eu vou esquecer o nome tudinho. Já está na Netflix. Vejam lá. Eu sou a Francisca, a Chiquinha. E o Cangaceiro, dia 25, vocês... Cara, o nosso sertão, o nosso povo, o nosso jeito, sabe? A direção maravilhosa, o Halder, sabe? O Glauber, a Karina. Parece que pegaram um povo, bora botar só os bichão mesmo, pronto, sabe? E eles transformam e usam a gente, e a gente está ali na nossa terra, com o nosso povo. É muito bom e gratificante quando a gente recebe e que todo mundo acha maravilhoso. E o privilégio de ser uma terra que não é só praia, né? Que é sertão, que é... Nosso Ceará é lindo. Eu nunca quis ir embora, não. Valéria, Mas agora eu vou, se chamar eu vou. Valéria, eu considero que você é fundamental para, dentro da história do humor no Ceará, transformar o humor num grande produto local e vendê-lo para o restante do Brasil como um grande atrativo aqui no turismo, né?
E eu acho, inclusive, que os filmes do Halder também, eles ajudam muito a continuar disseminando essa ideia. Por que você acha que há uma admiração do restante do Brasil também em relação a esse jeito de ser cearense, a esse humor cearense? Não, eu, sinceramente, é muito bom pra gente dizer que, olha, eu sou humorista cearense. Isso é muito bom, isso é uma chancela, né? De você ser uma referência, um canto, onde tem Chico Anísio, onde tem Tom Cavalcante, onde tem Renato Aragão, onde tem Tiririca, onde sai um monte de gente, né? Falcão. Você ser da mesma terra, beber dessa mesma água, mas tem tanta gente ruim também. E no Brasil, se a gente for parar para pensar, em cada lugar do Brasil também tem um monte de humorista. Minas Gerais tem um monte de humorista, né? Um monte de ator, de comediante. Mas é um jeito diferente, né? De fazer humor. É um humor mais... uma coisa mais pro caipira, uma coisa mais devagarzinho, né? Uma coisa mais... um jeitinho. A gente, eu acho que é porque a gente tá acostumada com a bagaceira mesmo, sabe? De tropeçar ali no fio de pedra, tirar o chaboque do dedo, sabe? Que dá desgraça, né? E o outro vem, yey, manga, sabe? De aproveitar, de dar nó em pingo d'água. Eu acho que o cearense tem isso, né? Essa coisa do olhar para todo mundo. E eu acho que para você ser ator, você tem que olhar para todo mundo, ver como as pessoas estão reagindo, como você vai pegar do povo mesmo. Então, quando você vê que você faz alguém rir, isso é perfeito, né? Agora é loucura achar que qualquer um pode fazer, porque não é, muito difícil. Muito diferente, é muito diferente, né? Porque precisa de cara de pau, precisa de entendimento mesmo e muitas qualidades que eu acho que independem, né? São muitas variáveis, depende da forma com que dos seus valores, da sua cabeça mesmo, eu acho, né? E aí é um universo muito heterogêneo, né? Eu te coloco no saia justa se eu te perguntar quem dessa nova geração você acha que é um nome legal, assim, tipo, olha essa pessoa. Coloca. Nem falando bem, ela quer falar. Coloca. Tem medo de esquecer alguém, né? Não, esquecer eu vou esquecer, né? Eu sou uma senhora, meu amor. Eu sou uma senhora. Eu tenho cabeça, eu acho que eu sou novinha, sabe? Porque pra mim eu sou isso aqui, ó. Daqui pra cá sou eu. Mas eu já sou uma senhora, eu tenho que me comportar como uma senhora. Eu acho. Acho que é melhor não falar nada, não. Melhor esquecer. Porra, eu vou numa outra pergunta difícil. Ai, é? Eu vou perguntar pra tu também. A gente estava falando aqui, em alguns momentos da nossa conversa, a gente veio falando um pouquinho sobre o quanto que assim, a Rosicléia e esse humor mais escrachado abriu portas e abriu portas pra ti também, né? Assim, foi abrindo teus horizontes como pessoa também, né? Ao mesmo tempo em que quebrar essas regras também te traz alguns pesos, né? Assim, ou que você pode perder. Mulher, não vamos discutir peso, não. Não, mulher, nós estamos aqui, ó, eu e tu. Mas o que eu ia te dizer quando a gente estava ajustando aqui o microfone, a gente tava falando assim que como mulher, assim, era assustador para os homens que se relacionavam contigo ser a pessoa que falava o que a Rosicléia falava e que ia pra noite. Porque tu falou dos pais, mas também tem a relação afetiva. E tu falou que o namorado ficava meio... Eu tive o meu primeiro namorado num
gostava, não queria. Mas eu namorei muito pouco, eu acho que justamente porque era uma mulher resolvida, bem resolvida, uma pessoa que não saía muito, saía sozinha também, então... Mulher, hoje vocês começaram vocês mexeram no outro negócio aqui que eu tenho que levar pra terapia. Eu sempre fui muito sozinha mesmo. Ele perguntou negócio de solidão, não foi? Falou de solidão, agora também eu saía sozinha. E eu tô só agora de novo. Mas aí acho que são as pessoas que vão desbravando Não, também, eu né? acho que é de cada um, né? Todo mundo a gente vai crescendo, vai se conhecendo, vai sabendo dizer não. Às vezes não saber também atrapalha, Uhum. né? Eu acho que é uma construção. A gente tá. Eu sempre lutei para subir num palco, não pela grana que eu ia fazer aquele momento que eu ia estar lá. Ali em cima eu entregava tudo, né? E passei por momentos estranhos de depressão, de ter medicação, de ter que estar, sabe? De não conseguir. Piorou durante a pandemia e tudo. Voltei tratando, mudando, fazendo. A gente não pode parar, né? Então, é uma responsabilidade, é uma responsabilidade que às vezes a gente, em cima do palco, às vezes não fazer certas coisas, você relaxa o outro, né? Uhum. Se bem que acho que eu não tive, em 34 anos de personagem, eu não tive momentos que eu achei que eu tivesse chateado alguém, que alguém, sabe, tivesse levanta e vai embora, sai. Porque sempre foi feito com muito amor, com muita verdade, né? E a pessoa percebe, né, que não vai passar do ponto. Mas muita gente tinha medo. Quando via, já se escondia, né? Se Era. fosse levantar pra ir no banheiro, eita. Não, é muito engraçado. Viajando aos teatros. Tinha gente que queria ficar na fila. Só quero Esperando se for ser aqui. Não, só quero se for aqui. Sabe? Sabe que queria ficar longe, que queria ficar perto. Mas pra mim, o difícil é ver alguém conhecido na plateia. Por quê? Porque eu acho que a pessoa não tá gostando. Eu acho que. Eu prefiro que eu não veja. Eu Bota prefiro logo uma não- luz bem forte, que a pessoa não sei nem quem é, né? É, porque é uma responsabilidade muito grande. Às vezes eu não gosto de ir para show de colegas porque a nossa visão como colega é diferente, Sim. né? Dá logo um peso, A né? gente vai logo pro erro, a gente vai logo pro conserto aqui, conserto aqui. Ah, vai fazer, né? Sim. É muito engraçado isso. Mas eu só cresci como ser humano. Eu acho que tudo valeu muito a pena, né? Nessa decisão de fazer o que eu vim, que eu sou vocacionada a fazer, da forma com que eu fiz. Eu dei o melhor de mim sempre. Aí deu Em tanto tudo. que aí teu filho entrou de alguma forma também nessa. Dei tanto, depois meu filho. Mulher, tá horrível isso, hein? Tá bom. horrível isso. Fez o trabalho direitinho. E aí seu filho resolveu também entrar junto nesse ramo, né? Meu filho tem 21 anos, o João Vitor. 22, eu acho. Que ano nós estamos, gente? 22. E ele é maravilhoso e viu esse movimento desde pequeno, né? Porque eu levava os filhos pros shows, né? Uhum. Às vezes não queria. Fui chamada no colégio porque a menina tava contando o meu show pras amigas. Aí a amiguinha foi contar pra mãe, a mãe fui chamada. Eu digo, mulher, não decora não, pelo amor de Deus. E aí ela se formou em direito e tudo. Agora ela é terapeuta holística, faz atendimentos e tudo. E o João Vitor começou a fazer uniforme, mas começou a pandemia, né? Teve que dar uma parada porque não tem. Aí a gente abriu o bar, né? E aí ele tá lá dentro, ele que tá tocando. Falando em relação ao autoral que você já citou algumas vezes, mas a gente tem algumas perguntas relacionadas a ele.
Primeiro, como é que surgiu a ideia e por que a necessidade que você sentiu que precisava ter ali um espaço gerido por você, por alguém que entende muito de comédia, Loucura, né? pessoa que não sabia que ia ter uma pandemia. Foi isso que aconteceu. Porque Não, ele é inaugurado antes da pandemia? Ou durante? Não, ele é inaugurado no momento da pandemia. Ele é inaugurado no dia 10 de janeiro De 2020. de Nossa, 2020. quando tava 10 de começando janeiro. Acho que em março, né? em março, Estourou. Foi né, 17 de março. Então a gente pegou ali carnaval, pré-carnaval, carnaval, e chuvas e ônibus queimados e, Foi. né? Aí teve que fechar por um tempo para ver como é que ia ver. A gente, ninguém tinha noção de nada, né? Você tá num negócio novo, CNPJ novo, um monte de funcionário de carteira. Essas coisas. Então, De empreendedor. É. e é isso, né? Qual foi a pergunta mesmo? Não era como é que tinha surgido a ideia? Não, a ideia pra- exatamente era de continuar, de trazer um pouco dessa coisa do novo, né? Da nova forma de fazer humor, que eu já via que tinha muita gente aqui que estava fazendo, né? Moisés Loureiro, né? Matheus Cidrão, o próprio Titela. O Titela fazia antes personagem, agora ele faz stand-up, estourado. O que é que eu ia dizer? O lugar era para trazer os stand-ups do Brasil, né, que estão estourados na mídia e tal, para uma galera cearense que quer ver uma coisa diferente, que não é no eixo turístico ali, porque o bar é na Santos Dumont, é no meio da aldeota. Então, não é uma galera que tá passeando ali e entra, né? Eles vão para ver o show. É um lugar como os comedies, né? Americanos, né? E em outros lugares. Aquela coisa intimista. Todo mundo tem a visão do palco, climatizado, comida, bebida, gente, uma cadeira confortável. Coisa, né? Que véio se preocupa, cadeira confortável. E Você faz a apresentação ou se segura pra fazer assim? não deu tempo de fazer, né? Não deu tempo. Eu entrei nos outros projetos do cinema, fiz alguma coisa, né? Abri, cheguei a fazer. Eu trouxe a Melmarre para dar um workshop para o pessoal. Ali o local para mim, podia ser um monte de coisa, podia ter aulas também. Era também um lugar de entendeu? formação, né? Pra isso. É. A gente vai vendo aí o que é que dá pra fazer. Né? Desculpem. Arrotei no meio do podcast. Mulher, eu tô péssima. Valéria, o nome do programa é Que Nem Tu, justamente porque a gente quer que a audiência perceba que tem muitos nordestinos que nem tu, que nem eles, entendeu? Tá certo, Então certo. se sinta muito à vontade quando você Mas chora, tu não quando arrotou, você... tu não chorou, tu não fez nada, tu tá bem na boa. Quem tá, ó, fudida que sou eu. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Então fique bem tranquila. Muito feliz de te receber. Não tá acabando, porque, como eu falei antes, tem algumas questões que eu preciso perguntar. Quais são? Não, são coisas simples, tá quase acabando. Eu queria era água, que a minha acabou, só. Tu já bebeu a pagar. tua? Bebi não. Pois me dê. A Tem Fabi, certeza? Tô na dúvida. Se é subejo? Deixa eu Eita. pegar ali, deixa eu pegar Deixa ali. que eu pego, Não, deixa a que eu Karine pego. vai eu pego, pegar, eu a pego. Karine vai pegar. E não relaxe, viu, Fabi? Não fique nervosa, não. O que foi, É menino? porque nunca o entrevistador saiu durante o episódio pra ir encher a água do convidado. Ave Então fique Maria. tranquilo. Minha mulher, Fabi, é aqui porque... é de casa. Mas é porque eu bebo muita água mesmo. Eu falo demais, a boca fica seca. Mas a pergunta que a gente queria fazer é: você tem um livro sobre poesia erótica? Meu Deus do céu! Meu Deus, eu sabia que isso aqui era uma arapuca. Ele sabe tudo das coisas. Menina, eu tenho um livro. Eu nem posso falar desse livro, porque eu não lancei, né? Eu não lancei. Pode ser um projeto. Já rodei o livro. Tu já rodou. Rodei 2.000 livros. E o marido, na época, disse, não lance não.
Mulher, esses homens só te botaram pra Não, mas trás. eu não lancei e tá tudo ok. Mas eu vendi tudinho, dei. Eita, Tudo, gente. tudo, Tá tudo. no mundo. Tá no mundo, muita coisa, muita coisa. Eu Então- escrevo, eu gosto de escrever. Então, quem tiver esse livro, né, pode Por favor. dizer aí o que é que você achou aí nos comentários, né? Já senti que ela tá envergonhada. É. Primeiro tema nessa O entrevista é corpo que eu fala, sinto que ela tá é. envergonhada. Ai, eu é. fiquei passada, porque, pô, pra eu dizer a ele vai depois, pode dizer, pô, Olha, tu Karen, botou pra cima de A gente mim. já pode botar no currículo que a gente teve a condição de envergonhar Valéria Vitoriano. É verdade. Mas o olha. quê? Eu me envergonho às vezes. Mas não é só esse livro de conto erótico, não. Você também já lançou um outro, não foi? O Valérias? Ou esse é o Valérias? Esse é o Valéria. O Valérias é o de contos eróticos. Não é conto, são poesias, são poemas. Mas Ah, tem entendi. um certo erotismo mesmo. Certo. E o Comédias da Minha Vida na Privada, mas esse era da Rosclé, isso foi Uhum. em anos 90. Entendi. A gente tá chegando perto do fim, como eu falei. Não, Vai. tu não vai perguntar o do forró, não? Ah, é verdade. O que é do forró, gente? Verdade. Vai. Tá nervosa de novo. ó. É, Tô, Não, porque mas tem um também- negócio sério No do forró. forró? Quem foi que contou isso aí pra vocês? Não, mas o que a Karen tá brincando é porque, assim, é curioso, né? Porque eu fui dar uma olhada na tua entrevista pro Jô, que inclusive você fez uma postagem belíssima quando o Jô morreu, você lembrando de como foi esse dia, né? Um dia louco. Até queria que tu contasse aqui. E o que me chama a atenção é porque quando você chega lá, você apresenta um fita cassete com várias paródias de forró, né? Que é algo que a Ali- gente tem ali- claramente, a música estava sempre esteve muito presente na sua carreira. Como foi esse dia e como foi essa ideia de ter um cassete de forró? Hoje, muito comediante, né, que começa a bombar, ele tem uma coisa que é comum, que é assim, monta um podcast aí do comediante. Naquela época era o quê? Era o CD do forró, mesmo... Não, na verdade, ali foi o CD seguinte. não, fita, né? Fita. Fita. Cassete. Aquilo ali foi o seguinte. Eu É o tinha Spotify da época, viu, jovens? não eram paródias, eram músicas mesmo, né? E a gente levou lá no Sapão, o Érico Sapão, um beijo pra você, no Erlon Robson, um beijo. E a gente gravou lá nos estúdios do Erlon, no Porte Estúdio. E o Sapão levou pro Emanuel Gurgel, o Emanuel Gurgel adorou e botou na rádio. Isso eu tava grávida, né? Começou a tocar e depois tocou Toda alegre, fui comprar filé miau pra fazer churrasquinho e vender lá no Fortaleza. Que tocou muito, que eu... Esse daí é muito bom. Eu- Tacaram até até os os ovos, ovos, tacaram tudo. Eu Tacaram. tava grávida, eu me lembro isso no Fortal, que era na beira-mar ainda, em Fortaleza. Eu grávida em cima de um bug com um jumento, assim, era o jumento elétrico. Tinha os coisas, depois aparecia a gente, sabe? Em cima dos... E eu grávida da minha filha. Eu vendi, acho que uns 18 mil cassetes desse. Cada cassete desse que você viu lá no Jô, era eu sentada, o buchão ainda tá aqui, né? Buchão de grávida, fechando aqui as fitas, botando aqui as capinhas, fechando e botando aqui na caixa. No outro dia eu passava pelas bancas em Fortaleza, ia deixando consignado. E foi assim, e em shows. Então ali vendeu muito, né? O Emanuel até me chamou para fazer, eu fiz uns forró lá para ele, com ele. E vendi muito na mão, então uma gravadora, a Spotlight, quis os direitos para lançar pela Spotlight, né, pelo Brasil. Na época, o Tiririca pai lançou a dele, né, lançou a Florentina, e eu acho que eles pensaram, vamos pegar alguém lá do Nordeste, tá? Eu acho que eles pegaram por causa disso. E eu fiz alguns programas, né, falando mostrando o CD e tudo. Então, aquela fita virou um CD, né? Não eram paródias, eram músicas mesmo. Depois eu lancei outro CD, mas faz pouco tempo agora. E quando me disseram que eu ia pro Jô, eu fiquei... Eu digo, meu Deus, agora o que é que eu vou fazer com aquele homem, né?
Mas foi muito engraçado porque foi tudo tão em cima da hora. Eu não tinha peruca. Foi tipo assim, não dava tempo, nada. Hoje você encontra peruca, hoje tem loja de peruca no São Paulo. Hoje, mas naquela época eu não sabia, eu não conhecia, eu não tinha, aqui era difícil. Então a minha peruca estava muito ruim, eu não tinha outra peruca, arranjaram outra peruca diferente. Eu fui com a outra peruca, cheguei lá, a mulher abriu a porta. Tudo bem, Rosigleia? Tudo bem, tudo bem. Quanto tempo você acha que fica pronta? Meu Deus do Deus do céu. Eu levava uns 40 minutos pra maquiar, fazer, era toda uma história, entrar no personagem, sentir, fazer, zen, entrava. Quando ela disse, eu disse, quanto tempo eu tenho? Ela disse, 10 minutos. Mulher, eu botei só 2 prastadas aqui, ó, e fui. Minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora. Eu não o vi antes, eu não o vi depois, eu estive com ele naquele momento ali. Nossa. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Para mim, eu não sabia se ele estava gostando, se eu não estava gostando, as pessoas estavam rindo. Tinha o Carlos Alberto, Dolabella, que é o pai do Dado, um ator mais antigo, estava na plateia, ele ria muito. A Rosane Goffman chamou para fazer essa produção lá no Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci, por conta dessa entrevista no Jô, né? Então, assim, é muita... Às vezes a gente acha que não vai dar nada e dá, né? Às vezes você acha que vai dar muito e não dá. O importante é dar. O importante é que deu, né? Você conseguiu passar a essência do personagem, né? Tá vendo? Mesmo com todo o nervosismo, a pressa. É bem nítido como você consegue passar a Rosigleia. É porque talvez eu seja ela. É porque eu tava. Qualquer jumento calado, ele passa por inteligente. Agora vocês estão me obrigando a mostrar que eu sou essa pessoa mesmo. Né? Que nem tu. Que nem tu. Exatamente. E outra coisa que era interessante é porque, na época, muita gente fazia comparações da Rosigleia com a Dercy, né? Sim. Como é que tu lidava com isso e qual era... E eu acho que você chegou até a atuar junto com a Dercy, né? Sim. Nós fizemos juntas lá. Não sei o ano agora, não vou lembrar. Nós fizemos Duelo de Titãs, eu e ela, a casa lotada, mais de 1.200 pessoas. E para mim, privilégio, uma honra, né? Ela já estava bem debilitada, acho que foi o último. Depois desse show que ela fez aqui comigo, ela foi para os Estados Unidos, fez mais um ou dois né? E se foi. Para mim sempre foi uma honra, porque ela é a grande referência, né? Eu acho que a Dercy, ela, claro, se eu sofri, imagine ela, né? O que ela penou, né? E ela foi autêntica. E eu acho que o importante é isso. Deu certo porque era autêntica, né? Demais. Valéria, para encerrar, a gente tá perto de encerrar, vou fazer 2 pedidos. O primeiro é tranquilo, o outro você vai ter que convencer uma pessoa. Aí vai ser um pouquinho mais difícil. Mas o primeiro, menino? calma, o primeiro... Eu só faço se eu quiser, tu não manda em mim, né, meu pai? O primeiro é o que você tem de projeto para 2023? Pode fazer. Não posso falar, Não né? pode falar? Não posso falar. Nada? Posso Dá falar. só um... Não, minha filha, oi gordo, vai pra lá. Não. Mas não pode dizer nem assim, é no cinema, é na Não, música. eu É acho- na TV? É em todo canto. Eita! Todo canto tem. Vocês pensam que ela brinca em serviço? Top 10 vem de novo, então. Com certeza. Valéria, muito obrigado. Obrigada Primeiro eu eu. queria que você convencesse a Fabi a deixar na edição o arroto, a deixar os palavrões, a deixar o momento em que a Karine sai pra beber água. Eu não fui beber água, não. Fui trazer Ou melhor, água, trazer né? água. Tranquilize a Fabi, nossa Big Boss, porque é pra mostrar exatamente pra quem tá nos assistindo que você é que nem eles.
Sabe, foi o que eu pensei aqui na minha cabeça. Eu digo, meu Deus, se eu não fizer direito isso, ele tá dizendo, é que o homem tá olhando, o homem que manda em tudo. Aqui quem manda é mulher. Ai, é? Quem manda é mulher. Quem manda é mulher aqui. Ah, então pronto, deixa. deixa. Ela vai gostar. É. Será, mulher? Não, é melhor não. Arroto, essas coisas, quando eu esqueci o nome. Ah, quer me derrubar, né? Ai, foi pra isso, vocês me chamaram. Prazer Gente, muito foi um grande. prazer muito grande. Obrigada. Foi. Quando eu sentei aqui, a gente não tava ligado ainda. E eu disse, ai, gente, pra quê? Sabe o que é que tem interessante pra dizer? Mas se tudo que eu falei tiver feito pelo menos uma pessoa desistir de ser humorista. Não, brincadeira. Um beijo bem grande pra todo mundo. Foi um prazer enorme, né? Poder mostrar um pouco que eu sou a Rosicléa. Eu sou ela. Ela sou eu. E todos somos um, né? Sim. Perfeita. Você já sabe, toda quinta, um episódio novo do Que Nem Tu no YouTube, na sua plataforma preferida de podcast, no Spotify, no Deezer, onde você quiser ouvir. Sempre vai ter lá um nordestino que traz orgulho demais para nossa região e que é um nordestino que nem tu. Até mais. Tchau, gente. Tchau.